Ele a jogou na rua como se ela fosse lixo. 12 anos de dedicação trocados por uma amante e uma mala jogada na chuva. Rodrigo tinha certeza de que Clara estava destruída, mas ele esqueceu que o mundo dá voltas. 5 anos depois, o destino os colocou frente a frente na porta de uma mansão. E o que Rodrigo viu o fez cair de joelhos. Você acredita na lei do retorno? Então prepare o coração para o que aconteceu com Clara. O som do zíper da mala emperrando era a única coisa que Clara conseguia ouvir, além das batidas descompassadas do seu próprio coração. Seus dedos tremiam. Ela tentava, desesperadamente, socar um vestido de algodão para dentro da bagagem, mas suas mãos pareciam não obedecer. Rápido, Clara. Eu não tenho o dia todo. A voz de Rodrigo chicoteou o ar, fria e cortante como uma lâmina. Clara olhou para cima. Ele estava parado no batente da porta, de braços cruzados. O homem com quem ela dividiu a cama, os sonhos e as contas pelos últimos 12 anos, agora a olhava, como se ela fosse um móvel velho e cupinzado que precisava ser descartado. Ao lado dele, Vanessa. Vanessa não se deu ao trabalho de disfarçar. Ela segurava uma taça de vinho. O vinho que Clara tinha comprado para o jantar de aniversário que nunca aconteceu. Ela sorria, um sorriso pequeno, vitorioso, enquanto passava a mão livre pelo braço de Rodrigo. Deixa ela, querido. Vanessa disse, a voz melosa e carregada de veneno. É difícil para algumas pessoas aceitar que o prazo de validade venceu. O estômago de Clara revirou. Uma náusea quente subiu por sua garganta. Ela sentiu o suor frio escorrer pelas costas, colando a blusa na pele. 12 anos, Clara pensou. Eu dei a ele os melhores anos da minha vida. Eu larguei tudo. Ela olhou para as paredes da sala. A cor pérola que ela mesma escolheu. O quadro na parede que ela economizou meses para comprar. Cada centímetro daquela casa tinha o seu suor. Ela se lembrou de quando Rodrigo decidiu abrir a própria empresa de logística. Eles não tinham nada. Clara aceitou 2 empregos de garçonete, dobrando turnos, chegando em casa com os pés sangrando, só para que ele pudesse pagar o aluguel do primeiro galpão. Ela abandonou a faculdade de arquitetura no último ano. É só por um tempo, amor, ele dizia na época, com os olhos brilhando de falsa gratidão. Assim que o negócio engrenar, você volta e termina. O negócio engrenou, e ele a esqueceu no caminho. Rodrigo, por favor, Clara murmurou, sua voz saindo mais fraca do que ela pretendia. 3 dias. Você me contou sobre ela há 3 dias. Como você pode me expulsar assim? Eu não tenho para onde ir. Rodrigo soltou um suspiro de tédio, olhando para o relógio de pulso caro. Você teve tempo suficiente para processar, Clara. A casa é minha. Está no meu nome. Eu preciso de espaço para viver minha vida de verdade agora. Sua vida de verdade? Clara se levantou, as pernas. E o que foram esses 12 anos? Uma mentira? Eu trabalhei para você abrir essa empresa. Eu limpei o chão daquele galpão com essas mãos. Você fez o que qualquer esposa faria. Ele rebateu, dando um passo à frente, invadindo o espaço dela. Mas você parou no tempo. Olhe para você. Sempre com esse cheiro de produto de limpeza, com essas roupas largas. Você se tornou invisível, Clara. Uma mulher apagada. A Vanessa, ela me faz sentir vivo. Ela tem ambição. Ela brilha. Vanessa soltou uma risadinha, encostando a cabeça no ombro de Rodrigo. Ele merece alguém à altura, querida. Você sempre foi só uma dona de casa sem graça. Alguém tem que saber a hora de sair do palco. Clara sentiu uma pontada no peito, como se um fio de aço estivesse sendo apertado em torno de seus pulmões. O desespero começou a tomar conta. Ela olhou para a porta da cozinha e viu sua sogra, Dona Araci, observando a cena. Um lampejo de esperança surgiu. Araci sempre disse que amava Clara como uma filha. Dona Araci. Clara estendeu a mão. Por favor, fala com ele. O senhor sabe de tudo o que eu fiz por essa família. A senhora, no entanto, não se moveu. Ela ajeitou o colar de pérolas e desviou o olhar por um segundo antes de encarar Clara com uma frieza que a moça nunca tinha visto. Meu filho finalmente tomou uma decisão sensata, Clara. Araci disse, a voz seca.
Eu sempre achei que você não era boa o suficiente para ele. Você é limitada. Rodrigo precisa de alguém que o impulsione para o sucesso, não de alguém que fique presa ao passado. Aceite e saia com o pouco de dignidade que lhe resta. O mundo de Clara desabou. O silêncio que se seguiu foi pior do que os gritos. Era o silêncio do abandono total. Eu não sou nada para eles, ela percebeu. Eu fui apenas uma ferramenta. E agora que a ferramenta está gasta, eles a jogam no lixo. Sem dizer mais nada, Clara fechou a mala de qualquer jeito. O metal do zíper arranhou sua pele, mas ela nem sentiu. Ela pegou sua bolsa, onde guardava apenas R$ 300. O resto do dinheiro estava na conta conjunta que Rodrigo já havia bloqueado naquela manhã. Ela caminhou até a porta. Ao passar por Vanessa, a outra mulher fez questão de se afastar um pouco, como se tivesse medo de ser contaminada pela derrota de Clara. Ah, Clara! Rodrigo chamou quando ela já estava no jardim. Ela parou, mas não se virou. Seu coração deu um salto estúpido. Será que ele se arrependeu? Deixe a chave na mesa da entrada. Não quero ter que trocar as fechaduras hoje à noite. Clara soltou a chave. O som do metal batendo na madeira ecoou como um tiro de misericórdia. Ela saiu pelo portão e a porta da casa bateu com força atrás dela. O céu de final de tarde, que estava cinzento, resolveu desabar. A chuva começou fina, mas em poucos minutos se transformou em um temporal torrencial. Clara caminhou pela calçada, a mala pesada puxando seu braço, as rodas fazendo um barulho irritante no cimento irregular. Suas roupas ficaram encharcadas em segundos. A água da chuva se misturava, as lágrimas que ela não conseguia mais conter. Ela caminhou por 5 quarteirões até encontrar um ponto de ônibus coberto, mas o vento jogava a água para dentro da estrutura de metal. Ela se sentou no banco gelado, abraçando as próprias pernas. O frio começou a penetrar seus ossos. E agora? Ela se perguntou, o monólogo interno gritando em sua cabeça. Minha mãe morreu há 3 anos. Meu irmão está no Japão, mal consegue se sustentar. Eu não tenho amigas, eu me afastei de todo mundo por causa do Rodrigo. Eu não tenho nada. Eu sou apenas uma arquiteta sem diploma, com 38 anos e R$ 300 no bolso. Ela olhou para as próprias mãos. Elas estavam pálidas, enrugadas pela água. O desespero tentou sussurrar no seu ouvido que era o fim. Que ela deveria apenas desistir. Que o mundo era cruel demais para alguém tão boba quanto ela. De repente, o celular no seu bolso começou a vibrar. Clara hesitou. Será que era ele? O coração dela, contra toda a lógica, ainda esperava um pedido de desculpas. Ela pegou o aparelho com as mãos trêmulas. A tela estava molhada, dificultando a visão. Era um número desconhecido. Ela tendeu a voz embargada pelo choro e pelo frio. Alô? Olá? Estou falando com Clara? Uma voz feminina, idosa, mas firme e elegante, soou do outro lado. Clara limpou o rosto com a manga da blusa molhada. Sim, é ela. Quem está falando? Houve uma pequena pausa. O som da chuva batendo no teto de zinco do ponto de ônibus era quase ensurdecedor. Clara, talvez você não se lembre de mim. Meu nome é Helena. Você fez um projeto voluntário no Abrigo São José há muitos anos, lembra-se? Uma reforma no jardim e na ala de leitura? Clara franziu a testa, tentando buscar na memória. Sim, eu lembro. Faz muito tempo. Eu nunca esqueci o que você fez por aqueles idosos, minha querida. E nunca esqueci os desenhos que você me mostrou na época. Eu procurei teu contato por semanas. Ouvi dizer que você não estava mais na área. Mas eu me recuso a acreditar que um talento daqueles foi desperdiçado. Clara soltou um riso amargo, que terminou em um soluço. Eu não sou arquiteta, dona Helena. Eu nem terminei a faculdade. Eu não sou ninguém. Pois eu acho que você é exatamente quem eu estou procurando. A voz de Helena mudou, tornando-se mais séria. Eu estou em uma situação difícil com a minha empresa e preciso de alguém com visão e, acima de tudo, com coração. Onde você está agora, Clara? Você parece estar em meio a uma tempestade. Clara olhou para a rua deserta, para a sua mala molhada e para a vida que acabara de ser destruída. Eu estou exatamente no meio de uma tempestade, dona Helena. Em todos os sentidos. Então me dê o seu endereço. Agora.
Eu vou enviar um carro para te buscar. Há uma oportunidade aqui, Clara. Uma oportunidade que pode mudar sua vida para sempre. Você está pronta para deixar o passado para trás e começar a construir algo que ninguém possa te tirar? Clara apertou o celular contra a orelha. Pela primeira vez em horas, o aperto no seu peito afrouxou 1 milímetro. Eu estou pronta. Ela sussurrou enquanto os faróis de um carro iluminavam a cortina de chuva à sua frente. O carro preto que encostou no ponto de ônibus era luxuoso, mas discreto. O motorista, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável, desceu com um guarda-chuva imenso. Ele não disse muita coisa, apenas perguntou: "Senhora Clara?" Clara assentiu, sentindo-se pequena dentro daquele banco de couro macio. Ela olhou pela janela, vendo a silhueta da casa que um dia foi sua sumir na neblina da chuva. O silêncio dentro do carro era pesado. "Para onde eu estou indo?" Ela se perguntou, os dedos apertando a alça da mala molhada. "Eu não conheço essa mulher. E se for um erro? E se ela me achar um fracasso quando me vir de perto?" O trajeto terminou em um bairro que Clara conhecia apenas de passagem. Casas com muros altos, jardins que pareciam saídos de revistas e uma paz que o dinheiro costuma comprar. O carro parou diante de um portão de ferro batido que se abriu silenciosamente. A mansão de Dona Helena era imponente, mas tinha um ar acolhedor. Não era fria como a casa de Rodrigo. Ao entrar, Clara foi conduzida a uma biblioteca forrada de livros. O cheiro de madeira e chá pairava no ar. Helena estava sentada em uma poltrona de veludo com uma manta sobre as pernas. Ela parecia mais frágil do que a voz ao telefone sugeria, mas seus olhos, aqueles olhos eram como 2 brasas acesas, inteligentes, penetrantes. "Olhe para você", disse Helena, fazendo um gesto para que Clara se aproximasse. "Está ensopada. Manuel, por favor, leve a mala da senhora Clara para a edícula e peça para prepararem um chá quente e uma toalha. Agora." Clara ficou ali, parada no tapete caro, sentindo a água pingar de sua blusa. "Dona Helena, eu não entendo." "Por que eu?" A senhora sorriu de canto. Ela pegou uma pasta de couro velha sobre a mesa lateral e a abriu. Dentro havia recortes de jornal amarelados e alguns desenhos feitos à mão. Eram os esboços que Clara tinha feito para o abrigo, anos atrás. "Sabe o que eu vejo aqui, Clara?" Helena apontou para um desenho de uma rampa de acesso ornamentada com jardineiras. "Eu vejo alguém que não projeta apenas paredes. Eu vejo alguém que projeta dignidade. Minha construtora está cheia de engenheiros que sabem calcular vigas, mas não tem nenhum herdeiro com a alma que essa empresa precisa. Meus sobrinhos só pensam em dividendos. Eles querem transformar tudo em prédios de luxo vazios de sentido." Clara baixou a cabeça. O peso daquelas palavras era demais. "Mas eu não terminei o curso, Dona Helena. Eu fui expulsa de casa hoje. Eu não tenho nada. Eu sou uma dona de casa que fracassou." Helena se levantou com esforço, apoiando-se em uma bengala de prata. Ela caminhou até Clara e tocou seu queixo, obrigando-a a olhar nos olhos. "Escute bem o que vou te dizer, porque não vou repetir. O mundo pode ter tentado te apagar, mas o seu talento é algo que ninguém pode tirar de você. Diploma é um papel. A alma de uma arquiteta nasce com ela. Eu vou te dar um teto, um salário digno, e eu mesma vou pagar o restante da sua faculdade. Em troca, você vai ser meus olhos e meu coração na construtora Lira." Clara sentiu um nó na garganta. As lágrimas que ela achava terem secado na chuva voltaram com força. "Por que está fazendo isso por mim?" "Porque alguém fez isso por mim há 50 anos. Helena respondeu, o olhar perdido por um instante. "E porque eu detesto ver o desperdício de uma mulher brilhante por causa de um homem medíocre." A edícula nos fundos da mansão era, na verdade, uma casa de hóspedes charmosa e completa. Naquela primeira noite, Clara não conseguiu dormir. Ela olhava para o teto, sentindo o cheiro de lençóis limpos. "Será que eu consigo?" ela pensava, o coração acelerado. "E se eu não for tão boa quanto ela pensa?" Rodrigo sempre dizia que eu tinha ideias bonitinhas, mas pouco práticas, que eu era sonhadora demais. Ela apertou o travesseiro. "Rodrigo não está mais aqui. Ele não tem mais voz dentro desta cabeça." Os meses seguintes foram um borrão de exaustão e café frio. Clara acordava às 5 da manhã.
Estudava as matérias da faculdade até às 8. Depois ia para a construtora. Lá ela era vista como a protegida da patroa. Os engenheiros mais velhos a olhavam de lado. Mais uma dessas que acha que sabe construir só porque sabe escolher cor de cortina. Ela ouviu um deles dizer no corredor certa vez. Clara não respondeu. Suas mãos falariam por ela. Ela passava as tardes em canteiros de obras, com botas sujas de barro e o capacete branco, que parecia grande demais para sua cabeça. Ela aprendia sobre concreto, sobre fiação, sobre a realidade das fundações. À noite voltava para a faculdade. Muitas vezes, ela chorava no ônibus de volta. O corpo doía. A mente estava exausta. Ela via as fotos de Vanessa e Rodrigo em redes sociais de antigos conhecidos. Eles em festas, eles viajando. Parecia que a vida dele tinha decolado enquanto a dela era apenas trabalho e silêncio. Eles estão certos? O monólogo interno a torturava. Eu estou aqui me matando enquanto eles estão sendo felizes. Será que a justiça realmente existe? A justiça não é um raio que cai do céu, Clara. Dona Helena disse certa noite enquanto jantavam. A justiça é a colheita. Você está plantando. Eles estão apenas gastando o que sobrou do solo. 1 ano se passou. 2 anos. Clara não era mais a mulher trêmula que chegou na chuva. Seu rosto tinha novas linhas, não de tristeza, mas de determinação. Ela se formou com a maior nota da turma. No dia da graduação, Helena estava na primeira fila, batendo palmas como uma mãe orgulhosa. Clara foi promovida a coordenadora de projetos sociais. Ela revolucionou o modo como a construtora trabalhava, criando casas populares que eram, acima de tudo, lares. O nome de Clara começou a circular em revistas de arquitetura. A mulher que humanizou o concreto, diziam as manchetes. Ela agora morava na mansão, cuidando de Helena como se fosse sua própria filha. Elas eram uma família. Certa manhã, de terça-feira, 3 anos após aquela noite de expulsão, Clara estava no escritório de casa, analisando as plantas de um novo condomínio. O carteiro tocou o interfone. Era uma carta. Um envelope simples, com uma caligrafia que Clara reconheceria em qualquer lugar do mundo. Seu coração deu uma batida em falso. Seus dedos, agora firmes e seguros, hesitaram por um segundo antes de rasgar o papel. Clara, não sei se você vai ler isso. Provavelmente me odeia e eu não tiro sua razão. Mas a vida dá voltas que a gente não espera. Eu cometi o maior erro da minha vida ao te deixar sair por aquela porta. Vanessa, bem, ela não era quem eu pensava. Eu perdi tudo, Clara. A empresa, a casa, o meu orgulho. Estou morando com minha mãe em um lugar que você nem acreditaria. Eu sinto sua falta. Sinto falta da sua paz. Preciso te ver. Por favor, me dê uma chance de explicar. Cometi o maior erro da minha vida e só agora percebi que a única coisa que eu tinha de valor era você. Com arrependimento, Rodrigo. Clara terminou de ler e sentiu um frio estranho na barriga. Não era saudade, não era amor. Era uma sensação de que um ciclo estava prestes a se fechar, mas de uma forma que ela nunca imaginou. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. A mulher que a encarava de volta tinha o olhar altivo e a postura de quem não precisava mais de ninguém para se sentir completa. Dona Helena entrou na sala percebendo a palidez de Clara. O que foi, minha querida? Más notícias? Clara entregou a carta para ela, em silêncio. Helena leu rapidamente, soltando um som de desprezo pelo nariz. O lobo perdeu os dentes e agora quer voltar para o calor da lareira, comentou a senhora. O que você vai fazer? Clara respirou fundo, sentindo o perfume do jardim que ela mesma tinha redesenhado. Eu não vou responder agora, Helena, mas eu sinto que eu preciso encerrar essa história. Não por ele, por mim. O que ela não sabia era que Rodrigo já tinha o endereço da construtora, e ele não ia esperar por uma resposta sentada. Clara dobrou a carta lentamente. O papel parecia queimar seus dedos. Por um segundo, sua mente atraiu, levando-a de volta para aquela sala de estar fria, para o som da mala se fechando e para o olhar de desprezo que Rodrigo lhe deu. Ele quer voltar, ela pensou, sentindo um gosto amargo na boca. Agora que o castelo de areia dele desmoronou, ele quer a rocha que eu sempre fui. Ela caminhou até a lareira da biblioteca e observou as brasas. Teve vontade de jogar o papel ali.
mas não o fez. Guardou a carta em uma gaveta lateral. Não por saudade, mas como um lembrete de que o passado era uma terra estrangeira onde ela não morava mais. Você não vai responder, não é? Helena perguntou, observando-a por cima dos óculos de leitura. Clara respirou fundo, sentindo o ar limpo preencher seus pulmões. Não. O silêncio é a resposta mais honesta que eu posso dar a ele, Helena. Eu não tenho ódio. O ódio ainda é um vínculo, um peso. Eu só sinto nada. E o nada é muito libertador. Helena assentiu, de aprovação surgindo em seus lábios finos. Então vamos focar no que importa. Amanhã é a inauguração do Complexo Esperança, o maior projeto da sua vida até agora. O mundo vai ver o que a arquiteta sem alma é capaz de construir. Enquanto isso, em um bairro industrial do outro lado da cidade, o ar era denso e cheirava a óleo queimado e poeira. Rodrigo estava sentado em um sofá de molas rompidas, em um apartamento de 2 cômodos que cheirava a mofo. Ele usava uma regata branca encardida. O suor colava a pele no tecido. Sua mãe, Dona Araci, estava na cozinha minúscula, reclamando do preço do gás, enquanto fritava um ovo. Eu não sei como chegamos a isso, Rodrigo. Araci resmungou sem se virar. Aquela Vanessa, aquela mulher era um demônio. Levou até as pratarias que eram da minha mãe. Rodrigo não respondeu. Ele estava com os olhos fixos em um jornal velho que o vizinho tinha deixado no corredor. Ele o resgatou para usar como forro de gaveta, mas uma foto na página de Cidades paralisou seu coração. A legenda dizia: arquiteta transforma vidas com projeto social inovador. Na foto, uma mulher elegante, de cabelos brilhantes e postura firme, sorria ao lado de uma senhora idosa. Ela usava um conjunto de alfaiataria azul marinho que exalava autoridade e classe. Mãe! A voz de Rodrigo saiu rouca. Olha isso! Araci se aproximou, limpando as mãos no avental sujo. Ela apertou os olhos para ver a foto. Não pode ser, é a Clara? Mas ela está... Ela parece uma rainha. Ela está rica, mãe. Olha o nome da construtora. Construtora Lira, é a maior do estado. Rodrigo sentiu uma pontada de inveja misturada com uma esperança desesperada. Eu enviei a carta. Ela deve ter recebido. Se ela tiver um pingo de juízo, ela volta para você. Araci disse com a mesma arrogância de sempre, embora agora vestisse trapos. Afinal, você é o marido dela. Ela te deve isso. Você a ensinou tudo o que ela sabe sobre o mundo dos negócios. Rodrigo sentiu um frio na barriga. Ele se lembrou da última vez que a viu, encharcada, humilhada, com R$300 no bolso. Agora, ela era o destaque do jornal. Ela ainda me ama. Ele tentou convencer a si mesmo. Mulheres como a Clara não esquecem um homem como eu. Ela só está fazendo charme. Ela quer que eu vá atrás dela. Ele se levantou, a determinação brilhando em seus olhos cansados. Ele não esperaria pela resposta. No dia seguinte, o Complexo Esperança foi inaugurado sob um sol radiante. Era um conjunto de 100 casas populares, mas que não pareciam populares. Tinham varandas, jardins comunitários e uma ventilação cruzada que Clara projetou com cada gota de seu conhecimento. Os flashes das câmeras não paravam. Clara falava com jornalistas, prefeitos e líderes comunitários. Ela se sentia em seu elemento. Daniel, o engenheiro-chefe da construtora, aproximou-se dela com 2 copos de água. Daniel era um homem de 40 anos, com mãos calejadas de quem visitava obras todos os dias e um olhar que transmitia uma paz absoluta. Você conseguiu, Clara, ele disse, entregando o copo. Sua voz era calma, um contraponto perfeito ao caos da inauguração. Clara sorriu, um sorriso real que chegava aos olhos. Nós conseguimos, Daniel. Sem os seus cálculos, essas varandas seriam apenas desenhos bonitos. Ele tocou o ombro dela por um segundo. Um gesto de carinho e respeito que fez o coração de Clara aquecer de uma forma diferente. Não era a montanha-russa tóxica que ela vivia com Rodrigo. Era seguro. A dona Helena está te procurando, ele avisou, apontando para a tenda principal. Ela quer que você faça o discurso de encerramento. Clara subiu ao palco. Ela não usou papel. Falou sobre reconstrução. Sobre como às vezes é preciso que tudo desabe
para que possamos construir algo sobre uma base verdadeira. Escondido atrás de uma pilastra na periferia do evento, Rodrigo assistia a tudo. Ele usava sua melhor camisa, que agora estava larga em seu corpo que perdera peso pelo estresse. Ele viu a forma como Clara falava, viu a admiração nos olhos das pessoas e viu o homem ao lado dela. Quem é aquele sujeito? Ele pensou, a mandíbula travada. Ele está tocando nela? Como ele ousa? A raiva borbulhou, mas ele a controlou. Ele precisava ser estratégico. Esperou o evento acabar. Esperou que as multidões se dispersassem. Ele seguiu o carro de Clara à distância, usando um táxi que pagou com as suas últimas economias. Ele precisava saber onde ela estava morando. Quando o táxi parou diante dos portões da mansão de Helena, Rodrigo quase caiu para trás. "É aqui, patrão", disse o taxista. "A famosa mansão da dona Helena. Dizem que a herdeira dela mora aí agora." Rodrigo pagou e desceu. Ele ficou parado do lado de fora, olhando para as luzes que começavam a se acender no jardim. O perfume das flores era inebriante. "Ela mora aqui", ele pensou incrédulo. "Eu a joguei na rua e ela foi parar em um palácio?" Ele caminhou até o portão, ia tocar o interfone, mas parou. A porta principal da mansão se abriu. Clara saiu. Ela não estava mais com a roupa de trabalho. Usava um vestido leve, de seda, que balançava com o vento da noite. Ela parecia flutuar. E então, Daniel apareceu atrás dela. Ele carregava um casaco fino e o colocou sobre os ombros de Clara. Ela se virou para ele, e o que Rodrigo viu destruiu o resto de sua arrogância. Ela sorriu. Um sorriso de adoração, de cumplicidade, de alguém que se sentia amada. Eles começaram a descer as escadas de pedra da entrada, de braços dados, rindo de algo que Daniel disse. Eles caminhavam em direção a um quiosque no jardim, onde uma mesa de jantar estava posta à luz de velas. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar faltou. "Não, isso não está no roteiro", ele pensou, as mãos agarrando as grades de ferro do portão. "Ela deveria estar sofrendo, ela deveria estar esperando por mim. Como ela pôde me substituir tão rápido?" Ele não conseguiu mais se conter. O desespero e o orgulho ferido falaram mais alto. "Clara!" ele gritou, sua voz atravessando o silêncio do jardim luxuoso. Lá longe, perto da mesa, Clara parou. Seus ombros ficaram rígidos por um breve segundo. Ela se virou lentamente. Mesmo àquela distância, ela o reconheceu. Daniel sentiu a tensão e deu um passo à frente, protegendo-a instintivamente. "Quem é aquele, Clara?" Daniel perguntou, a voz ficando mais grave. Clara olhou para a figura pequena e desleixada parada atrás do portão de sua nova vida. Ela sentiu uma pontada de pena, mas durou apenas 1 milésimo de segundo. Logo depois veio a clareza. "É o meu passado, Daniel", ela respondeu, com uma calma que assustou a si mesma. "Um passado que esqueceu de ficar onde pertence." Rodrigo começou a balançar o portão, gritando seu nome, o rosto vermelho de humilhação e fúria. "Clara! Abre esse portão! Eu recebi sua mensagem no jornal. Sei que você fez tudo isso para me impressionar. Vamos conversar como adultos." Os seguranças da propriedade começaram a se movimentar pelas sombras das árvores. O som das grades de ferro sendo sacudidas por Rodrigo ecoava como um trovão naquele jardim silencioso. Os seguranças da propriedade, homens treinados e discretos, já avançavam pelas laterais, mas Clara levantou a mão, num gesto silencioso, pedindo que esperassem. Ela sentiu o toque firme de Daniel em seu braço. Era um toque de apoio, não de posse. "Você quer que eu mande ele embora?" Daniel sussurrou, a preocupação vincando sua testa. Clara olhou para Daniel. Depois olhou para o homem atrás das grades. Rodrigo parecia menor do que ela se lembrava. Suas roupas estavam amassadas, e o rosto, antes cheio de uma arrogância juvenil, agora estava marcado pelo cansaço e por um desespero mal disfarçado. "É esse o homem que eu achei que era o centro do meu universo?" Clara se perguntou. O coração dela, que antes dispararia de medo ou ansiedade, agora batia num ritmo constante, quase lento. "Não", Clara respondeu a Daniel, sua voz saindo clara e sem tremores. "Eu preciso fazer isso sozinha." Ela começou a caminhar em direção ao portão. Cada passo sobre a brita fina do jardim
Parecia marcar o ritmo de sua própria libertação. Daniel ficou alguns metros atrás, respeitando o espaço dela, mas atento a qualquer movimento brusco. Rodrigo parou de sacudir o portão quando ela se aproximou. Ele tentou ajeitar o cabelo com as mãos suadas. Um amarelo quase patético surgiu em seus lábios. Clara, você veio, ele disse, a voz falhando. Sabia que você não ia me ignorar. Clara parou a 2 metros de distância. O portão de ferro entre eles não era apenas uma barreira física. Era um abismo de 5 anos de crescimento e dor. O que você está fazendo aqui, Rodrigo? Ela perguntou. Não havia raiva em seu tom. Havia algo pior. Indiferença. Eu vi a reportagem. Eu li sua carta. Quer dizer, eu escrevi a carta e imaginei que você... Ele gaguejou, os olhos desviando para a mansão iluminada atrás dela. Você está incrível, Clara. Esse lugar, essa vida... Eu sempre soube que você tinha potencial. Eu estava sob muita pressão naquela época. A empresa, os problemas... Eu não estava sendo eu mesmo. Ele ainda tenta me manipular, Clara pensou. Uma onda de cansaço a atingiu. Ele acha que eu sou a mesma mulher que aceitava desculpas baratas em troca de um pouco de afeto. Você estava sendo exatamente quem você é, Rodrigo, ela disse, cruzando os braços. Você me expulsou na chuva, com R$300. Você me disse que eu era invisível. Lembra? Rodrigo baixou o olhar por um segundo, mas logo voltou à carga. Ele estendeu a mão por entre as grades, tentando tocá-la. Clara recuou um passo, instintivamente. Eu errei. Eu admito. Ele gritou, atraindo a atenção de um vizinho que passava. A Vanessa. Ela me destruiu, ela levou tudo. Ela me enganou, Clara. Ela não é como você. Eu percebi que você era a única que realmente se importava. A única que construiu aquilo comigo. Me dá outra chance. Podemos recomeçar. Eu posso te ajudar na construtora. Eu entendo de logística. Eu sei como as coisas funcionam. Clara sentiu um riso seco subir pela garganta. Ela não riu de deboche, mas de descrença. Você quer um emprego, Rodrigo? Ou quer uma esposa que te sustente agora que você faliu? Não é isso. Ele exaltou, o rosto ficando vermelho. Eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. Amor. A palavra soou vazia, como um eco dentro de uma caverna escura. O monólogo interno de Clara gritava: onde estava esse amor quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar suas dívidas? Onde estava esse amor quando você riu de mim enquanto eu chorava no chão da sala? Ele não me ama. Segurança que eu represento. Ele ama o brilho que agora eu tenho e que ele perdeu. Você não sabe o que é amor, Rodrigo, Clara disse, sua voz ficando mais baixa e mais cortante. Amor não apaga o outro. Amor não expulsa na chuva. O que você sente agora é fome. Fome de status, fome de dinheiro, fome de ter alguém para carregar o seu fardo. Clara, por favor, ele começou a chorar. Eram lágrimas pesadas, mas que não comoviam. Eu estou morando em um cubículo. Minha mãe está doente. Nós não temos nada. Você tem tanto... Não custa nada me ajudar. Clara respirou fundo. O cheiro das flores do jardim pareceu mais forte. Ela olhou para as mãos de Rodrigo nas grades. Eram as mãos que ela um dia segurou com devoção. Agora, ela só via as unhas sujas e o tremor da derrota. Você disse que eu me tornei invisível. Ela relembrou cada palavra pesando como chumbo. Mas a verdade é que você nunca me viu. Você via uma sombra. Você via alguém que servia aos seus propósitos. O dia que você me expulsou, aquele foi o dia mais doloroso da minha vida. Eu achei que ia morrer. Rodrigo soluçou, achando que ela estava cedendo. Mas ela continuou com um brilho de aço nos olhos. Foi também o dia em que eu nasci. Você não errou comigo, Rodrigo. Você me libertou. Você me tirou de uma gaiola que eu nem sabia que existia. Se você tivesse sido bonzinho, eu ainda estaria lá, limpando sua casa e esquecendo meus sonhos. Ela deu um passo para mais perto do portão. Você me deu o troco pela minha dedicação com a sua traição. E agora a lei do retorno está batendo à sua porta. Eu não vou te odiar porque o ódio exige uma energia que eu prefiro gastar com quem eu amo. Mas eu também não vou te ajudar a voltar para uma vida que você mesmo destruiu. Você vai me deixar aqui, na rua?
Rodrigo perguntou, a voz sumindo. Você não está na rua. Você tem sua mãe. Você tem sua saúde. Vá trabalhar. Rodrigo, comece do zero como eu comecei. Talvez assim, daqui a 10 ou 20 anos, você se torne um homem digno de alguém. Mas esse alguém nunca mais serei eu. Clara se virou. Clara, não! Volta aqui! Rodrigo gritou, voltando a sacudir as grades. Você não pode fazer isso. Você é minha mulher. Clara não olhou para trás. Ela sentiu Daniel se aproximar e envolver sua cintura com o braço. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O calor do corpo de Daniel era real. A paz que ele transmitia era sólida. Está tudo bem? Daniel perguntou. Sim, ela sussurrou. Pela primeira vez em 12 anos, está tudo realmente bem. Eles caminharam de volta para a mansão. Os gritos de Rodrigo foram ficando para trás, abafados pela distância e pela intervenção dos seguranças que agora o escoltavam para longe do portão de forma firme, mas sem violência. Ao entrarem na sala, Dona Helena as esperava. Ela estava na sua poltrona com uma taça de água na mão. Seus olhos brilhavam com uma satisfação silenciosa. Ele se foi? A senhora perguntou. Ele se foi, Helena. Clara respondeu, sentando-se no sofá. Ela sentiu um peso imenso saindo de seus ombros. Helena fez um sinal para que Daniel as deixasse a sós por um momento. O engenheiro deu um beijo na testa de Clara e se retirou para a varanda. Clara, Helena disse, sua voz carregada de uma solenidade emocionante. Eu estou velha. Meu coração já não bate com a mesma força de antes. Eu vi você enfrentar o seu passado hoje com a cabeça erguida. Você não usou de maldade, mas usou de justiça. A senhora estendeu a mão para uma pasta que estava sobre a mesa de centro. Estes são os papéis da sociedade majoritária da construtora. Eu já assinei. A partir de amanhã, você não é apenas a coordenadora. Você é a dona. Eu sei que a empresa estará em mãos que sabem o valor de cada tijolo e de cada vida que mora sob nossos telhados. Clara sentiu as lágrimas subirem, mas eram lágrimas de triunfo. Eu não sei como agradecer, Helena. Não agradeça a mim. Agradeça àquela mulher que, mesmo debaixo de chuva e com R$300 no bolso, decidiu que não ia desistir. Você é a filha que a vida me deu, Clara, e eu nunca tive tanto orgulho de alguém. Naquela noite, o fundo do poço de Rodrigo se tornou o alicerce final da mansão de Clara. Ela dormiu um sono profundo e sem sonhos. O passado estava enterrado. O futuro tinha o cheiro de concreto novo e flores de laranjeira. A manhã seguinte, aquela noite de confronto, não trouxe cansaço, mas uma clareza que Clara nunca experimentara. Ela acordou antes do despertador. O sol entrava pelas cortinas de seda da mansão, desenhando listras douradas no tapete. Ela se sentou na beira da cama e olhou para as próprias mãos. Elas não tremiam mais. Eu sou a dona, ela pensou. As palavras soavam estranhas, quase proibidas. Por 12 anos, ela foi a esposa de Rodrigo. Por 3 anos, foi a protegida de Helena. Agora o nome na porta da presidência era o dela, Clara Mendes. Ela se levantou e caminhou até o espelho. Viu uma mulher, de 43 anos, com marcas de expressão que contavam uma história de sobrevivência. Não tentou escondê-las com maquiagem pesada. Aquelas marcas eram suas medalhas de guerra. Ao chegar na construtora Lira, o clima era diferente. O burburinho nos corredores cessava quando ela passava. Não era o silêncio do medo, mas o do respeito. Bom dia, dona Clara, disse a recepcionista com um sorriso genuíno. Bom dia, Betty. Reunião com a diretoria em 10 minutos, por favor. Clara entrou em sua nova sala. A mesa de carvalho maciço parecia um altar. Ela abriu a pasta de couro que Helena lhe entregara. No topo da pilha de documentos, um relatório jurídico chamou sua atenção. Era uma lista de ativos em processo de leilão judicial para quitação de dívidas trabalhistas de empresas falidas da região. Seus olhos pararam em um endereço familiar. Rua das Tulipas, número 450. A casa. A sua casa. Ou o que restara dela. Um calafrio percorreu sua espinha. Rodrigo perdera tudo, exatamente como dissera. A empresa de logística dele fora canibalizada por processos e má gestão. Agora,
O imóvel que ela ajudou a construir com cada centavo de seus empregos de garçonete estava indo a martelo. A lei do retorno não falha, ela pensou, sentindo um peso no estômago. Ela apenas demora o tempo necessário para a colheita ser plena. A porta se abriu e Daniel entrou. Ele trazia 2 cafés e um olhar que dizia que ele sabia exatamente o que ela estava lendo. Você viu, não é? Ele perguntou, colocando o café sobre a mesa. Clara assentiu, sem desviar os olhos do documento. É irônico, Daniel. Eu orei tanto para não ser jogada na rua naquela noite. E agora sou eu quem tem o poder de comprar a rua inteira onde ele mora. Daniel sentou-se na cadeira à frente dela, inclinando o corpo. O que você vai fazer? Se a construtora Lira comprar esse lote, podemos transformar aquele quarteirão em novo centro empresarial. Financeiramente é uma jogada de mestre. O valor está lá embaixo. Clara tomou um gole do café quente. O amargor a ajudou a focar. Não quero comprar para lucrar, Daniel. Quero comprar para encerrar. Ela chamou seu advogado pessoal. A voz de Clara era firme, ditando ordens com uma precisão que ela nem sabia que possuía. Doutor Arnaldo, quero que a Lira participe do leilão do imóvel da Rua das Tulipas, mas não quero meu nome envolvido diretamente na arrematação. Use uma das nossas subsidiárias e quero que o processo seja rápido. 3 semanas depois, a maré subia com força total. Clara não parava. Ela estava expandindo o Complexo Esperança para outras 3 cidades. Sua vida era um turbilhão de plantas, reuniões e decisões de milhões de reais. Mas ela precisava de um último encontro com o passado para testar sua nova pele. Havia um evento beneficente em um dos clubes mais tradicionais da cidade. Era um jantar para arrecadar fundos para o abrigo onde ela e Helena se conheceram. Clara era a convidada de honra. Ao chegar de braços dados com Daniel, ela sentiu o poder da sua nova realidade. Pessoas que antes a ignoravam agora faziam fila para apertar sua mão. No meio da festa, perto do buffet de bebidas, ela viu um vulto conhecido. Vanessa. Mas não era a Vanessa vitoriosa e perfumada de 5 anos atrás. Ela usava um vestido que tentava parecer caro, mas tinha as costuras puídas. A maquiagem era pesada demais, tentando esconder as olheiras e o rosto abatido. Ela trabalhava ali, não como convidada, mas como parte da equipe de recepção, entregando as senhas do sorteio. Clara parou a poucos metros. Daniel percebeu a mudança na postura dela e apertou sua mão discretamente. Tudo bem? Ele perguntou. Só um segundo, Clara respondeu. Ela caminhou em direção a Vanessa. A outra mulher, distraída com os papéis, não percebeu quem se aproximava até que Clara parou diante dela. Vanessa levantou o olhar. Por um segundo, o reconhecimento não veio. Então, as pupilas dela se dilataram. O papel em sua mão tremeu violentamente. Clara! A voz de Vanessa saiu num fio, aguda e carregada de pavor. Clara a observou. Não havia prazer na dor da outra, apenas uma constatação profunda. Olá, Vanessa. Faz muito tempo. Vanessa tentou recuperar a compostura, ajeitando o cabelo com um gesto nervoso. Eu soube que você se deu bem. É o que dizem por aí. Ela tentou dar um sorriso cínico, mas os lábios tremiam. Sorte a sua encontrar uma velha rica para te bancar. Clara deu um passo à frente. O perfume caro de Clara pareceu sufocar o ambiente em volta de Vanessa. Não foi sorte, Vanessa. Foi trabalho. Coisa que você nunca entendeu enquanto gastava o dinheiro que eu ajudei a ganhar. Clara olhou para o crachá no peito da mulher. Vejo que você também está trabalhando agora. É bom. O trabalho dignifica. Vanessa sentiu o golpe. Ela baixou a cabeça, a arrogância sendo drenada como água de um balde furado. O Rodrigo é um idiota. Vanessa sussurrou, a raiva transbordando. Ele perdeu tudo. Ele me prometeu uma vida de luxo e me deixou no buraco. Ele não te deixou no buraco, Vanessa. Vocês se cavaram juntos. Clara tirou uma nota de R$100 da bolsa e a colocou na caixa de doações que Vanessa segurava. Fique com o troco da vida, Vanessa. Eu já recebi o meu. Clara se virou e caminhou de volta para Daniel. Ela não sentia o coração acelerado. Sentia-se leve. Acabou? Daniel perguntou, oferecendo o braço. Quase.
Clara respondeu, olhando para o horizonte através das grandes janelas de vidro do clube. Amanhã o leilão termina. Amanhã a casa volta para quem realmente a construiu. O ritmo da mudança era crescente. Clara agora não apenas geria a construtora. Ela estava criando um instituto com o nome de Helena para apoiar mulheres que, como ela, precisavam de uma segunda chance. Na manhã seguinte, no escritório, o Dr. Arnaldo entrou com um sorriso largo. Arrematamos, Clara, por 60% do valor de avaliação. O antigo proprietário tem 48 horas para desocupar. Clara sentiu uma pontada de ansiedade, mas a suprimiu. Mande o oficial de justiça, mas diga a ele para ser humano. Não somos como eles. Naquela tarde, Clara pediu que Daniel a levasse até a Rua das Tulipas. Ela não queria entrar, queria apenas ver. O carro parou na calçada oposta. A casa, que antes era o orgulho do bairro, parecia triste. A pintura estava descascando. O jardim que Clara cuidava com tanto amor estava tomado pelo mato. Ela viu um caminhão de mudanças pequeno e capenga parado na porta. Rodrigo estava carregando uma caixa de papelão. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Aracy estava sentada em uma cadeira de praia na calçada, chorando e reclamando com os vizinhos, que observavam a cena com curiosidade e pena. Rodrigo parou por um segundo e olhou para o carro de luxo parado do outro lado da rua. Os vidros eram escuros, ele não podia vê-la. Mas Clara podia ver cada detalhe da sua derrota. Ela viu quando ele baixou a cabeça, derrotado, e entrou no caminhão. Ele não tinha mais para onde lutar. O ciclo estava completo. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Eu não fiz isso por vingança, ela disse para si mesma no silêncio do carro. Eu fiz isso por reconstrução. O que era? Torto foi derrubado. Agora algo novo pode crescer. Vamos embora, Daniel, ela disse, a voz calma e decidida. Tenho uma reunião sobre o novo hospital às 4. Para onde agora, chefe? Daniel perguntou, sorrindo e engatando a marcha. Clara olhou para o futuro que brilhava intensamente à sua frente. Para cima, Daniel. Só para cima. O som do impacto foi seco. A primeira marreta atingiu a parede da sala de estar da Rua das Tulipas, abrindo um rombo no reboco descascado. Clara observava tudo da calçada, protegida pelo sol sob a aba de seu chapéu de palha fino. Ela não sentia prazer na destruição, sentia alívio. Tem certeza de que quer derrubar tudo, Clara? Daniel perguntou, aproximando-se com 2 garrafas de água gelada. A estrutura ainda é sólida. Poderíamos apenas reformar. Clara olhou para o buraco na parede. Por aquele vão, ela conseguia ver o canto onde a mala dela esteve jogada 5 anos atrás, o lugar onde ela implorou por migalhas de compaixão e recebeu apenas gelo. Algumas coisas não podem ser reformadas, Daniel, ela respondeu, a voz calma e sem vestígios de mágoa. Elas precisam ser devolvidas à terra para que algo novo e limpo possa crescer. Essa casa foi construída sobre mentiras e sacrifícios unilaterais. O Instituto Helena merece um solo novo. O projeto era ambicioso, transformar o antigo terreno em um centro de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Oficinas de marcenaria, cursos de gestão e, claro, um escritório de assistência jurídica. Enquanto as máquinas trabalhavam, um carro popular com o para-choque amarrado por arames parou no final da rua. Clara não precisou se esforçar para reconhecer o motorista. Rodrigo desceu. Ele estava usando um uniforme de uma empresa de entregas. O rosto estava queimado pelo sol e as mãos, antes tão cuidadas, tinham manchas de graxa. Ele ficou parado ali, olhando, para a casa que um dia simbolizou seu status. Ele viu as máquinas derrubando o que ele considerava seu maior troféu. Ele viu Clara. Ele fez menção de caminhar até ela, mas parou. A presença de Daniel, alto e protetor ao lado dela, e a própria aura de autoridade que Clara exalava agora, criavam um muro invisível que ele não ousava cruzar. Ele sabe, Clara pensou, o monólogo, terno calmo como um lago ao amanhecer. Ele sabe que eu comprei o que ele perdeu. Ele sabe que a mulher que ele chamou de invisível agora é o sol que ilumina a vida de centenas de pessoas. A lei do retorno não é sobre o mal dele, é sobre a minha colheita. Rodrigo desviou o olhar, entrou no carro e deu a partida.
O escapamento soltou uma fumaça preta e barulhenta antes de ele sumir na esquina. Foi a última vez que Clara o viu. 6 meses depois. A inauguração do Instituto Helena foi o evento do ano. A imprensa estava lá, mas Clara não buscava os flashes. Ela estava no jardim interno, sentada em um banco de madeira ao lado de Helena. A senhora estava mais pálida, a respiração um pouco mais curta, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação divina. Ela segurou a mão de Clara. Você fez mais do que eu pedi, minha filha, Helena sussurrou. Você não apenas construiu prédios, você reconstruiu a esperança. Eu só segui o exemplo que você me deu, Helena. Você me viu quando eu era um fantasma. Helena sorriu e fechou os olhos por um momento, aproveitando o calor do sol. Agora eu posso descansar. A empresa, o instituto, tudo está onde deveria estar. No coração de uma mulher que sabe o preço da dor e o valor da reconstrução. Naquela mesma noite, Helena partiu. Foi uma transição tranquila, como uma luz que se apaga após iluminar todo um salão. Clara chorou, sim, mas seu choro era de gratidão. Ela herdou não apenas uma fortuna, mas uma missão. O horizonte estava tingido de laranja e púrpura. Clara caminhava pelo canteiro de obras de um novo projeto habitacional na periferia da cidade. O capacete branco brilhava sob a luz do pôr do sol. Ela segurava um rolo de plantas debaixo do braço, conversando animadamente com um grupo de mestres de obras. Ela agora era chamada de a Doutora dos Lares. Daniel apareceu por entre os andaimes trazendo 2 copos de café. Ele se aproximou e, sem dizer nada, depositou um beijo carinhoso na testa dela. A equipe está pronta para o fechamento da laje amanhã? Ele perguntou, com um brilho de admiração no olhar. Estão mais do que prontos, Clara respondeu, olhando para a estrutura de concreto que subia em direção ao céu. Eles sabem que cada centímetro aqui é para quem nunca teve nada. Ela se afastou um pouco e olhou para o horizonte. Suas mãos, antes trêmulas e frias no ponto de ônibus, agora eram firmes. Sua voz, antes um sussurro de súplica, agora era o comando que gerava empregos e dignidade. Eu venci, ela pensou, sentindo uma paz absoluta inundar seu peito. Não venci o Rodrigo. Não venci a Vanessa. Eu venci a versão de mim que acreditava que não merecia o mundo. Clara. Mendes não era mais a arquiteta que não se formou. Ela era a mestre de sua própria vida. O troco que o destino dera foi a melhor versão de si mesma. Ela olhou para Daniel, deu um gole no café quente e sorriu. O futuro era sólido como o concreto e vasto como o céu. Ela estava finalmente em casa.